Os castelos medievais foram construídos em resposta à invasão dos povos nórdicos na Europa Ocidental. Diante dessa ameaça, surgiu a necessidade de fortalecer o território com estruturas mais robustas, a fim de resistir aos ataques de povos conhecidos como os bárbaros. A construção de castelos teve início por volta de 800 d.C., sendo erigidos sobre as ruínas de antigas construções e fortificações romanas. Esses primeiros castelos foram originalmente feitos de madeira e cercados por paliçadas, posteriormente evoluindo para muros de pedra. Essas estruturas eram estrategicamente posicionadas nas partes mais elevadas do terreno, muitas vezes no topo das colinas, para facilitar a vigilância. Além disso, alguns castelos foram construídos próximos aos rios, que serviam como defesas naturais. Com o aumento das incursões vikings e o declínio do Império Romano, a madeira gradualmente deu lugar às pedras na construção dos castelos, e esse estilo defensivo também influenciou a arquitetura de edifícios civis, como mosteiros e igrejas. Os muros aumentaram em dimensão, transformando-se em imponentes fortificações, nas quais os cavaleiros e soldados podiam se movimentar durante possíveis ataques. É relevante destacar que os castelos desempenhavam um papel não apenas na segurança, mas também no fortalecimento do poder do senhor feudal sobre suas terras. Na última análise, eles possibilitaram o controle do território ao redor e serviram como centros administrativos, oferecendo ao senhor um local para acomodar sua corte. Dessa forma, os castelos passaram a representar a autoridade do aristocrata e da família que residia neles. Como resultado, foram implementadas melhorias típicas de uma residência, como lareiras, áreas de cozinha, mobiliário, obras de arte e tapetes volumosos, para reduzir o impacto do inverno rigoroso. As características distintivas de um castelo medieval incluem muros altos, torres, janelas estreitas e seteiras. No subterrâneo, eram encontradas celas para abrigar prisioneiros de guerra. A parte mais vulnerável desse tipo de construção era a entrada principal. Para protegê-la, os arquitetos conceberam diversas medidas de segurança. Isso envolvia cavar um fosso e enchê-lo com água e resíduos, criar portas duplas, bem como utilizar pontes levadiças. Além disso, eram empregados portões de ferro que podiam ser movidos verticalmente por meio de sistemas de roldanas. A construção dos castelos era um processo demorado que exigia uma considerável mão de obra. Diversos profissionais, como escultores, pedreiros, artesãos, carpinteiros e marceneiros, se empenhavam na escultura de pedras, na construção de torres e na instalação de janelas ao longo de muitos anos. Frequentemente, prisioneiros de guerra eram obrigados a realizar tarefas específicas, como consertar partes danificadas. Para mover e elevar materiais a alturas consideráveis, utilizavam a força de animais, moinhos movidos pela água ou tração humana. A principal matéria-prima empregada era a pedra, o que se tornava um desafio quando havia escassez desse material. Alguns muros, por exemplo, eram construídos com pedras retiradas de cemitérios romanos antigos. Alguns castelos eram erguidos com pedras transportadas de lugares distantes, o que prolongava o tempo de construção. Além disso, a madeira era usada para acabamento e suporte, resultando na devastação de extensas florestas para a construção de castelos e habitações para os servos que viviam nos arredores do senhor feudal. Embora a palavra castelo seja usada de forma genérica, nem todo castelo era um palácio. Um castelo era uma estrutura construída para repelir invasores e proteger seus ocupantes por longos períodos, com a família do senhor feudal e seus colaboradores próximos residindo em seu interior. Uma atalaia, por outro lado, era uma construção geralmente composta por uma única torre, usada para vigiar a área circundante. Todos os castelos tinham suas atalaias, mas nem toda atalaia podia ser considerada um castelo. Uma fortaleza tinha uma função exclusivamente militar, sem moradores, apenas soldados. Elas eram construídas pelos nobres, quando tinham a capacidade de criar uma fortaleza dedicada exclusivamente a seus exércitos, muitas vezes coincidindo com a formação de estados nacionais.
Uma cidadela era a parte fortificada de uma cidade medieval para onde os habitantes dos arredores poderiam se refugiar em tempos de guerra. Já um palácio era a residência real, geralmente do rei, construída não para fins defensivos, mas para exibir a opulência e riqueza da família real. Na Europa, a construção de castelos cessou por volta do século XVI devido a diversos fatores, incluindo o uso difundido da pólvora, que causava danos irreparáveis às muralhas. O crescimento populacional, que tornava impossível fortificar um território em expansão. O êxodo rural, que deslocava a mão de obra para as cidades, e a centralização do poder das armas nas mãos do rei por meio da consolidação do Estado Nacional, que deu origem aos primeiros exércitos nacionais. O declínio dos castelos está ligeiramente ligado à decadência da Idade Média. O castelo de Douai-la-Fontaine, na França, construído por volta de 950, é reconhecido como o mais antigo da Europa. Por outro lado, o castelo de Marburg, situado na Polônia e construído a partir de 1217, é destacado como o maior da Europa, abrangendo uma área de 210 mil metros quadrados. Além disso, os mouros também ergueram castelos na Europa, e um notável exemplo desse tipo de construção, conhecido como Alcázar, é a Alhambra Vermelha localizada em Granada, Espanha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O seu like e a sua inscrição são muito importantes para o canal crescer. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!